Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, Camila. Boa noite, todos os nossos espectadores habituais, Andréia, Eduardo, Fundamental. Boa noite para todo mundo que está chegando. Já já o Jaime entra na transmissão. E a gente, boa noite, Guaraci, Paraná. Boa noite, Priscila. Boa noite para todo mundo que está chegando. Thaís, daqui a pouquinho a gente inicia a transmissão. Maria Lídia Prado, nossa maravilhosa entrevistada da semana passada. Minutinho só que o Jaime já vai entrar. E a gente começa essa conversa que vai ser, olha aí, tudo certinho. Boa noite, Jaime. Boa noite, Júlio. Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Muito bom o som. Você também Ótimo. está ouvindo direito? Tô ouvindo, tranquilo. Então tá ótimo. O pessoal tá começando a entrar. Vamos esperar uns minutinhos para chegar Ok, mais gente. Daí a tá bom. gente inicia a conversa. Tá legal. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite. Ana Paula Megiani, queridíssima colega do departamento, acaba de entrar. Um pouquinho antes de você, já me chegou a Maria Lígia Prado, que foi entrevistada semana passada, minha orientadora queridíssima. Que bom. Fico muito Zeca Velar. honrado. Fico muito honrado com a presença de todos. E nós com o seu, por você ter aceitado bater esse papo com a gente. Esperar mais uns minutinhos. Zeca Velargalha, colega da Unifesp, também está aí. Mais uns minutinhos, gente, e nós começamos essa conversa. São 6:02. Esperar mais 3 minutos, 6:05. Pontualmente, com atraso de 5 minutos, a gente começa a entrevista com Jaime Benchimol. Eu vi depois, Jaime, é amanhã o lançamento do livro, é isso mesmo? Amanhã? Não é amanhã? Rapaz, Não, eu não tô sabendo. eu vi um Não, comentário da porque... Fiocruz. Ah, é? É. É, Ah, é possível. É porque essa história da produção do livro nessas circunstâncias é muito confusa, né? imagino. Então, eu gravei uns negocinhos aqui para a pedido da editora Fiocruz e a Betânia lá da Fino Traço me falou da ideia de promover um debate. Mas a única coisa que eu fiquei feliz foi de pegar o livro, né, que fez um É trajeto muito maravilhoso. tortuoso até É, chegar às minhas mãos. maravilhoso. Não, eu posso ter me enganado. Eu vi um comentário que foi posto no Instagram da revista mesmo, da revista de história, e eu fiquei com a impressão, mas eu vi de relance, eu estava correndo e tal, fiquei com a impressão de que seria amanhã, mas posso estar errado. Quem também entrou nesse meio tempo foi a Márcia Regina Barros Silva, nossa entrevistada da semana que vem, também trabalha com Legal. a história da ciência, Júlio Magalhães, outro colega, Salve, audiência Márcia. qualificadíssima. Márcia, na semana que vem, vai estar aí no seu lugar. Chico Beleza. Alambert, parceiro da comissão editorial da revista, e o primeiro entrevistado nessa série de lives também já entrou aqui para assistir. Então vamos, mais um minuto, são 6:04, mais um minuto e a gente começa esse bate-papo com o Jaime Benchimol. Muito obrigado para todo mundo que está acompanhando esses primeiros instantes, sempre um pouquinho constrangedores, porque a gente fica meio sem fazer nada, inventando o jeito de falar, né? É, Bom, vamos lá, né? 6:05, atraso regulamentar de 5 minutos. Jaime, é um prazer imenso te receber aqui na Revista de História. Você que sabe muito mais do que eu e que a maioria das pessoas o que é editar um periódico de história. E agradeço muito a sua presença.
todo mundo conhece o Jaime Benchimol, mas lógico, é preciso fazer uma breve apresentação. O Jaime é graduado em História pela Federal Fluminense, pela UF, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ e doutor em História pela UF. Especialização em restauro de monumentos históricos na Itália e é pesquisador e professor titular do programa de pós-graduação em História da Ciência, das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. Por cerca de 20 anos, quase 20 anos, né, Jaime? Editou É, a importantíssima, incrível revista História, Ciência e Saúde, Manguinhos. Aliás, ontem, inclusive, foi publicado num dos blogs da revista um texto da Roberta Cerqueira, e eu divulguei dizendo, foi copiando a Manguinhos que a gente começou, que a revista de História da USP começou a buscar uma presença nas redes sociais. O nosso modelo é sempre a Manguinhos, a gente nunca vai alcançar, mas a gente fica imitando todas as coisas maravilhosas que vocês fazem. E o Jaime é um dos criadores da revista, né, Jaime? E é. foi editor por quase 20 anos. Jaime Benchimol tem dezenas de artigos e capítulos de livros publicados. Entre os livros eu destaco poucos títulos, depois ao longo da conversa outros aparecerão. Febre Amarela, Doença e a Vacina, uma história inacabada, que foi editado pela Fiocruz e que está na 20ª edição. Dos micróbios aos mosquitos, Febre Amarela é a Revolução Pasteriana no Brasil, edição de 99 da Fiocruz e da UFRJ, e mais recentemente Organização e Colaboração com Magali Romero Sá, em vários volumes, da obra completa de Adolfo Lutz. Tá com um livro prontinho, engatilhado sobre leishmaniose. A gente vai conversar mais para frente nessa nossa hora de live sobre esse livro. Olha aí, olha que maravilha. O... Mas para a gente começar, eu queria, por favor, Jaime, que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, que é uma trajetória muito peculiar. Acho que para os nossos estudantes, que muitas vezes entram no curso de graduação imaginando algo retilíneo, algo linear na sua trajetória profissional, é muito interessante acompanhar esse caminho que você fez, porque você é formado em História, fez um mestrado em Planejamento Urbano, com a dissertação sobre a regeneração do Rio, né, capital na época do Pereira Passos. No doutorado, você buscou um assunto correlato ao mestrado, mas migrando para a história da saúde, né, o tema da febre amarela e a Revolução Pasteriana, e concentrou as pesquisas nessa área. E mais recentemente, claro, você variou as doenças a serem, mas você se concentrou nessa área. Então, uma trajetória muito interessante, que é uma trajetória que combina muitos elementos, muitos caminhos. Fala um pouquinho dessas escolhas, desses itinerários de pesquisa e docência, por favor. Bom, eu fiz história na UF, né? Uhum. Nos anos 1970, me graduei, dei muita aula no estado, no município, e, e comecei a trabalhar, por conta do meu vínculo com o município, eu comecei a trabalhar no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. E lá eu fiz amizade com uma pessoa já falecida, mas que foi um grande parceiro, Oswaldo Porto Rocha. A gente deu muitas aulas em museus do Rio de Janeiro, sobre história do Rio de Janeiro, né? O Oswaldo era um apaixonado pela história da cidade, um grande fotógrafo, e a gente deu muitos cursos. Quando eu entrei, quando eu entrei no mestrado de planejamento urbano e regional, lá na época era COP, UFRJ, o meu interesse, inicialmente, né, era a Fábrica Nacional de Motores em Caxias. Olha. Porque um tema candente na época, né, eram as discussões sobre movimentos sociais urbanos. E a Fábrica Nacional de Motores, ela juntava o movimento operário com o movimento camponês. Era uma zona que tinha sido uma zona fértil, né, em mobilizações de camponeses. Mas como eu estava trabalhando no arquivo da cidade, eu me encantei por aquela documentação. Eu tinha um acesso privilegiado a ela, né? Terminava o expediente, eu ficava lá até de madrugada olhando aquele material, era incrível, né? Na época,
Os funcionários que melhor conheciam o acervo eram antigos motorneiros de bondes, né, Olha, e especialmente seu João, porque quando eles fizeram as linhas de bonde, não tinham o que fazer com eles, então mandaram para arquivos, né, para lugares assim meio inusitados, né, e tinha um funcionário, seu João, que conhecia assim intimamente a documentação, ficamos muito amigos. Então eu me encantei com essa história da reforma urbana do Rio de Janeiro, né, e foi esse o tema da minha dissertação de mestrado, quando eu trabalhava no Arquivo da Cidade, dando cursos com o Oswaldo. O Oswaldo desenvolveu até a dissertação dele num tema muito parecido, que era sim, a questão das habitações urbanas, o clube de engenharia. A gente interagiu muito, né? E nessa época eu conheci uma arquiteta, a Giovanna Rosso, que era lá trabalhava naquele museu lá da PUC, né? Esqueci o nome agora, mas um arquiteto famoso lá do século XIX, e ela publicou alguns livros, né? Rio de Janeiro em Questão, bons livros, e num desses livros eu colaborei. E foi graças a Giovanna que surgiu essa oportunidade de fazer esse curso de especialização. Eu defendi a minha tese, a minha dissertação de mestrado de manhã, corri para o aeroporto e viajei para a Itália para uma estadia de 6 meses, maravilhosa, um curso promovido lá pelo Ministério dos Negócios Exteriores, que na verdade, era uma forma de ganhar clientes para a poderosa indústria que eles têm de restauro de monumentos, né? sim. E eu tive o privilégio de entrar nessa história. Então, eram turmas assim de centenas de alunos, Hum, centenas. Sendo que a maioria não sabia uma palavra de italiano, ficava boiando ali naquelas aulas. Mas foi hiper interessante, porque a gente viajou pelas cidades italianas todas, né? E conheci muito da Itália nesse período, e foi uma coisa que me foi muito útil. Porque quando eu voltei, fiquei um tempo trabalhando como freela, voltei a dar aula e tal, e foi criada a Casa de Oswaldo Cruz. A Casa de Oswaldo Cruz foi criada na gestão do fabuloso, né, do inesquecível o, o Sérgio Aroca, né, um dos líderes do movimento sanitarista, uma das grandes intelectuais que concebeu e lutou pela reforma sanitária que deu origem ao Sistema Único de Saúde, né, uma visão trazendo para a Fiocruz, na gestão dele, foi uma gestão caracterizada pela readmissão de muitos cientistas caçados. Ele fez grandes reformas, e um dos componentes dessa reforma foi trazer a história para dentro da Fiocruz, né? Porque a Fiocruz e a Escola Nacional de Saúde Pública, que era o lugar de origem dele, estava muito interessada e preocupada em pensar as questões de saúde de um ponto de vista histórico-social, né? E nós fomos levados para lá, né? Um grupo de sociólogos, historiadores, cientistas políticos, que constituímos essa unidade, né? Sob a liderança do Paulo Gadelha, por muito tempo diretor, atualmente é a Anísia, nossa... Não, depois foi a Anísia, atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz. E assim foi que eu derivei, né? Na verdade, o que os levou a me chamar foi o trabalho sobre Pereira Passos, que é a outra face da moeda Tá. do Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz e Pereira Passos são os dois grandes protagonistas, né, dessa conjuntura aí de reforma e saneamento do Rio de Janeiro no começo do século XX. Foi isso que me levou para lá. E aí assim, os meus primeiros trabalhos, o meu primeiro trabalho que deu origem a um livro que vai ser reeditado agora, e eu fico muito feliz com isso, foi um trabalho de equipe, é um livro chamado Manguinhos do Sonho à Vida, em que a gente fazia um estudo, né, do processo de constituição, do processo de formação da instituição, né? Sim. Já havia um trabalho importante feito pela Nancy Steffens sobre as origens da ciência brasileira, que dava muita ênfase ao Instituto Oswaldo Cruz, mas a gente teve uma pegada um pouco diferente, né? Porque a gente trabalhou digamos, a dinâmica da instituição como uma instituição produtora de conhecimento, produtora de soros e vacinas,
uma instituição que atuou muito fortemente na área do ensino, quer dizer, esse era o tripé, né? sim. Pesquisa, ensino e produção. E a gente examinou, aí foi aí que eu tirei muito proveito da minha curso que eu tinha feito na Itália, né? A formação do complexo arquitetônico e como é que ele estava articulado a essa dinâmica da instituição, né? Que tem a ver com a problemática de saúde das cidades, mas que logo passará a ver com a problemática das endemias rurais, né, das doenças reinantes nas zonas rurais do país, que eram também o grande manancial de insumos e de fontes, né, para o desbravamento desse campo da microbiologia e da medicina tropical em que o Instituto Soroterápico, que vai se chamar Instituto Oswaldo Cruz, em 1908, ele sobressai internacionalmente, né, com a doença de Chagas, com as leishmanioses, com a campanha contra a febre amarela. Então, foi aí que isso me levou ao meu tema de doutorado. Na verdade, tem um clássico, né, do Odair Franco sobre a história da febre amarela e tinha uma notinha lá, uma passagem muito fugaz nesse livro que falava de um personagem, um professor da Faculdade de Medicina, Domingos Freire, que tinha produzido uma vacina no século XIX, equivocada, e ele tinha uma bandeira, o laboratório dele teria uma bandeira, achei muito curioso isso, né? Uma bandeira com as cores da Alemã, vermelho, preto e amarelo, onde o vermelho simbolizava o vômito negro, o amarelo as icterícias e o vermelho as hemorragias, características da doença. E como a gente trazia uma tradição meio iconoclasta da faculdade de História, né? Quer dizer, quando a gente entrou lá, a ideia prevalecente era a ideia de que Manguinhos, né, o Instituto Oswaldo Cruz, tinha inaugurado a medicina científica no país. E a gente trazia uma série de noções iconoclastas e assim um pouco buscando relativizar essas noções, quer dizer, né, e eu me lembro que no curso de doutorado eu fiz junto com outros colegas que fizeram doutorado na mesma época que eu, fizemos um curso no IPERJ, tivemos um banho muito estimulante, né, de sociologia da ciência, Bruno Latour, controvérsias. E isso me levou a eleger como tema de estudo, né, a chegada da microbiologia ao Brasil, que é, pelo menos, me leva aos anos 70, né, 1870, né, quando uma série de médicos no Brasil e em vários outros países abraçam a teoria microbiana, a teoria pastoriana, que estava, né, em ebulição, surgindo, né, para tentar dar novo sentido àquela doença que era interpretada e combatida à luz da teoria dos miasmas, né, da ideia de que você tinha algum princípio danoso que se desprendia dos pântanos, né, enfim, das matérias orgânicas em putrefação na cidade e tal. Então, isso me levou à minha pesquisa de doutorado sobre o Domingos Freire e vários outros personagens e as controvérsias, né, motivadas pela febre amarela, que era a grande questão de saúde pública do país nesse período, né, até a emergência do grupo, né, do qual faz parte o Oswaldo Cruz, que é um grupo, é uma segunda geração, né, é uma geração mais madura, né, tecnicamente, e que em sintonia mais estreita com não só com o paradigma da revolução pastoriana, da bacteriologia, soros e vacinas, mas com toda uma problemática nova da medicina tropical, né, das doenças parasitárias com ciclos complexos, com insetos vetores, né, e que vai levar ao desvendamento do modo de transmissão da malária e, por extensão, né, ao desvendamento do modo de transmissão da febre amarela e, por extensão, abrindo caminho para que a saúde pública brasileira saísse do atoleiro em que ela estava, de controvérsias intermináveis sobre a sua etiologia, o seu agente causal, e passasse a ter possibilidades de ações eficazes, né? Foi isso. Então, esse foi o meu tema de doutorado. E aí, a Fiocruz é um ambiente muito estimulante, porque na verdade, é um conglomerado de expertises, né, de linguagens, de disciplinas, né, e para a gente é uma coisa muito estimulante isso, né, você interagir com virologistas, entomologistas, zoólogos, né, então
eu acho que a gente contribuiu muito, né, eu acho que, digamos, os discursos históricos da instituição à época que a gente chegou lá, eles eram muito aquela coisa geográfica, né, simplórios, num certo sentido. Eu acho que a gente sofisticou muito o arsenal de conhecimentos que a instituição usa, né, em defesa das suas causas. E a gente aprendeu muito. Inclusive, por estarmos numa instituição médica, fomos sempre fortemente estimulados, né, a publicarmos Sim, tem esse aspecto artigos. também, Quando, né? quando eu entrei, quando eu me formei, era a época daqueles relatórios imensos, mínios, que ficavam engavetados, né? E a gente, os historiadores têm, e eu tenho, é, um, um, um amor especial pela produção de livros. É onde eu me sinto até hoje mais confortável, mais essa ideia, né, de que a gente tem que produzir artigos científicos, né, e um certo afã produtivista, foi uma coisa que sempre Mas nos também para instigou muito. circular mais, né? Para circular Exatamente. mais e mais rápido, né? A pesquisa. E aí, a História, Ciência e Saúde de Manguinhos, a revista de que eu fui editor, ela só existe porque a Fiocruz sempre deu um respaldo fortíssimo, sempre valorizou muito, né, essa atividade, essa prática de publicação e de divulgação dos nossos conhecimentos. Isso foi uma diretriz que a gente seguiu, que eu acho que talvez tenha sido, né, essa infeliz época histórica que a gente está vivendo, os caras estão destruindo isso, mas essa coisa de você tornar visível a sua produção fora, né? Sim, E isso foi uma coisa que a gente batalhou muito por isso e conseguiu em larga medida, né? Que a nossa produção ficasse conhecida no exterior, né? internacional. Estabelecer, né? Mais recentemente, daí você se dedicou à leishmaniose e tá com esse É, livro aí saindo do forno ainda quentinho, que é. você me falou que tem não sei quantos quilos de peso. E Rapaz, olha aqui. olha só, Ele é o seguinte, fala dele, por favor. eu tenho esse defeito. Eu confesso, não é a falsa modéstia, não. Eu acho que é um defeito, tá legal? É um defeito eu sou muito detalhista, né? E produzo sempre livros pesados, grandes, Em volumosos. todos os sentidos. Então isso eu invejo muito as pessoas que têm essa fluência, né? E essa capacidade de atingir públicos maiores, né? Mas o livro está bacana. Tá. Tem uma pesquisa muito bem fundamentada e o tema das leishmanioses é um tema pouco explorado. Eu cheguei a ele através da febre amarela, né? Sei. Eu sempre minha parceira, né, na edição da obra do Lutz, que foi a Magali Romero Sá, minha grande parceira, trabalhando com o Lutz, a gente já tinha resbalado em vários momentos pela problemática da leishmaniose, mas a leishmaniose, para mim, ela irrompeu, né, por via da febre amarela. Que é o seguinte, eu devo dizer o seguinte, esse livro ele é um livro em coautoria com Denis Guedes Joga Jr., um rapaz muito talentoso, que fez uma dissertação de mestrado muito boa, virou livro, publicou artigos sobre leishmaniose, e ele se tornou meu aluno de doutorado, e a gente finalizando esse livro foi justamente o tempo em que ele finalizou a tese de doutorado dele, ele Ah, agora é doutor, parece que vai trabalhar no Master, eu fico muito feliz com isso. olha. Então, trabalhamos juntos, né? Tivemos uma boa sinergia. Então é o seguinte, vou explicar, né? A leishmaniose, a gente usa a palavra no singular, mas na verdade é um complexo de doenças. E na origem é muito intrigante, né? Porque no século XIX você tinha, de um lado, doenças cutâneas, né? A emergência da leishmaniose como problema científico para a medicina ocidental está intimamente ligado à expansão colonial europeia, né? Enfim. Mas enfim, então você tinha doenças cutâneas no velho mundo, né, em cidades principalmente, né, que acometiam com muita frequência os europeus que andavam por lá, que eram doenças graves, mas que tendiam a curas, em geral, se curavam espontaneamente depois de um certo tempo. Tinham nomes variados, botão de bíceps, até na Bahia tinha botão da Bahia, tinha, enfim, botão de Delhi,
furúnculo de Denning. E você tinha uma outra doença que atingia as vísceras, principalmente fígado e baço, que a partir de meados do século XIX, graça com extrema violência na Índia e em outros países da Ásia. Né? Na virada do século XIX para o XX, cerca de 30% da população indiana morreu de Kala-Azar, essa doença que foi inicialmente investigada como uma forma de malária gravíssima, anômala, para outros era uma forma anômala de ancilostomíase, e aí na virada do século XIX para o século XX, um médico russo, em seguida um norte-americano, associam a doença cutânea a um protozoário. E dois médicos ingleses associam o Kala-Azar a outro protozoário, e dada a enorme semelhança entre esses protozoários, o Ross propõe a criação de um gênero, Ronald Ross, né, um dos descobridores do modo de transmissão da malária, propõe a criação do gênero Leishmania para acomodar a Leishmania trópica, da doença dermatológica, e a Leishmania donovani, do Kala-Azar. Então isso já era uma anomalia do ponto de vista dessa medicina pasteuriana, porque se há uma coisa pela qual ela se bate, é estabelecer etiologias específicas. A cada doença, um agente causal claramente definido. E você tinha duas doenças completamente diferentes, nada em comum, com parasitas que, com os recursos técnicos disponíveis à época, e até muito recentemente, eram indistinguíveis. E a coisa fica mais complicada com o passar do tempo. Né? Primeiro, aí, na Índia, né, tinha doença, depois eles vão verificar que à volta da região mediterrânea você tem uma forma diferente do Kala-Azar, porque ele se manifesta muito mais como zoonose de cães e atinge, sobretudo, crianças. Na Índia é uma doença que atinge adultos nas plantações de chá, e fica mais complicado ainda quando os brasileiros, né, o Carini, o Paranhos, do Instituto Pasteur de São Paulo, né, e um dermatologista lá como é o... me deu um branco agora. Mas, enfim, do Instituto Bacteriológico, correlacionam, né, a chamada úlcera de Bauru, que começou a graçar epidemicamente nos canteiros de obra da estrada de ferro que ia ligar Bauru até Mato Grosso, em seguida Bolívia, começa a ser construída em 1908, né? Essas úlceras graçam violentamente, né, entre os trabalhadores. E eles vão estudar e escrever como uma leishmaniose. Né? É a primeira descrição científica da leishmaniose na América Latina. É uma doença que ela se estende do México até a Argentina. Na América do Norte, ela não ocorre. Né? Mas essa leishmaniose americana, ela tinha singularidades. Ela destruía, muitas vezes, ela destruía as mucosas, causa lesões horrorosas, leva à morte. E ela atingia, sobretudo, as populações que entravam nas florestas para construir ferrovias, hidrelétricas, para as fronteiras de expansão do café, entendeu? Os seringais da Amazônia. Né? Na Amazônia é a ferida brava. Então, em pouco tempo, você vai ter. É isso que a gente estuda no começo, né? E aí essa é a principal contribuição do Dennis no livro, né? Que já tinha sido o tema da dissertação de mestrado dele, né? Como é que se deu a constituição do conceito de leishmaniose tegumentar americana, que tem circulação. Que, na verdade, né, uma ação, uma articulação muito forte de vários médicos cientistas latino-americanos. Né? O Gaspar Viana vai incriminar uma leishmania específica, Leishmania brasiliensis. Né? Vários personagens no Peru, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, tem uma participação importante na rede internacional de produção de conhecimentos nesse campo da medicina tropical por conta das singularidades da leishmaniose tegumentar americana. E aí, o que acontecia é que muitos trabalhadores rurais, ou mesmo pessoas que viviam em zonas rurais, né, iam com frequência aos hospitais das grandes cidades, do Rio, de São Paulo, e ali eram atendidos por dermatologistas, otorrinolaringologistas, e isso gerou dezenas de estudos clínicos, né, sobre essa doença e tal ao longo do começo do século. O Dennis ele estudou isso muito bem, isso está em alguns capítulos iniciais do livro,
Ele abriu a grande angular de maneira a pegar o conjunto de relações internacionais e a instituição que, digamos, polarizava, né, a produção de conhecimentos nessa área, que era a Société de Pathologie Exotique na França, que era liderada pelo Laveran. Né? O Laveran foi o cara que descobriu, né, o plasmódio da malária, mas ele vai produzir um livro muito importante sobre leishmanias, e ele, com o Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, ele mais ou menos centraliza as discussões até os anos 30, né? Esse é o principal fórum, mas tem vários outros, né? E nos capítulos iniciais a gente discute isso. Discute uma dimensão muito interessante, que é o seguinte: os latino-americanos estavam muito preocupados em defender a ideia da autoctonia dessa leishmaniose tegumentar americana. E o que vai fornecer um sólido respaldo para isso são pesquisas feitas por historiadores e arqueólogos com vasos cerâmicas da época incaica, Olha, onde aparecem lesões, e aí tem uma puta discussão sobre isso, né? O que eram essas lesões, e é interessante porque a discussão sobre o que essas lesões representavam, elas espelham todo um processo de discussão relacionado ao diagnóstico diferencial da leishmaniose e de outras doenças que estavam também em ebulição, a lepra, a blastomicose, a bolba, né, né, teve todo o processo de diferenciação das leishmanioses dessas outras doenças que tinham sinais e sintomas parecidos, né? Mas isso, e aí tem um capítulo também muito bem feito, eu acho, não posso falar, mas enfim, sobre como é que era o modo de transmissão. Isso também era uma questão muito complicada. Como é que a doença se transmitia, né? E aí vai se verificar no Brasil e na Argélia, principalmente, são as experiências cruciais, e depois na Índia, né, que são flebotomínios, né? São pequenas moscas, minúsculas moscas, que na verdade a população confunde com mosquitos pequenininhos, né? E tem uma variedade enorme de espécies, né? Muito grande de espécies, que tem maior ou menor capacidade de transmissão dessa doença nos seus vários cenários. E, na verdade, você tem um conjunto de doenças tegumentares muito diferentes. No México, por exemplo, tem a úlcera de los chicleros, que são os caras que entram na mata, né, para tirar o látex das sapotilheiras, que é usado na fabricação das gomas de mascar, e eles são vítimas muito frequentes, né, dessa forma de leishmaniose, mas que tem uma manifestação diferente. Ela destrói a orelha do cara. Esse é o sintoma mais importante, né? Tem a UTA no Peru, que é outra história. Tem, enfim, e tem várias. Na verdade, é um complexo de doenças muito complexo. Esse aí, e a gente estuda, tem um capítulo que foi muito prazeroso também de fazer sobre o Samuel Pessoa, que é um personagem fabuloso, né? E que em 1939, ele, como chefe do departamento de parasitologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que aliás tem antes o Emil Brundt, né, que também tem uma importância muito grande nos estudos sobre a leishmaniose, e isso está tratado no livro. O Samuel Pessoa ele vai conduzir o primeiro grande inquérito epidemiológico sobre a leishmaniose. E é ele com o Barreto, quando eles publicam em 1948 o livro chamado Leishmaniose Tegumentar Americana, é que mais ou menos sedimenta esse conceito que tem largo curso até hoje na literatura científica. E o livro é um livro fantástico, né? Um livro, é uma obra de referência importantíssima até hoje, né? Por outro lado, a leishmaniose visceral aparentemente não existia no continente americano. Teve um caso, né, teve pouquíssimos casos, mas o principal foi em 1912, um diagnóstico feito por um médico paraguaio, num camarada, um imigrante italiano que tinha trabalhado na construção das estradas de ferro no oeste do Brasil e que vai adoecer lá no Mato Grosso, depois ele vai para buscar assistência médica no Paraguai, e o cara publica numa conjuntura muito turbulenta da história política do Paraguai, mas ficou como um evento isolado. E aí tem a ideia de que a leishmania poderia se visceralizar, a leishmania tegumentar, né, da pele poderia se visceralizar. Mas, o que acontece? Está cansativo? É por aí que você quer que eu não, vá? não, não, pelo contrário. E os comentários são justamente o que o pessoal está escrevendo. Os comentários são justamente no sentido da qualidade das informações. Não, tá ótimo. Pode mandar. Bom, Eu não estou te interrompendo justamente para não estragar. Pode ir tá, mandando. então, mas como é que eu cheguei nessa problemática? Pela febre amarela. Por quê?
A gente sabe, a febre amarela no século XIX foi os miasmas, depois tem uma série de bactérias que são associadas, aí tem a grande virada, quando os americanos comprovam a teoria do fungo em Havana, a teoria, aí o Oswaldo Cruz vai conduzir a campanha dele no Rio, depois em Belém, né, e os americanos, depois da Primeira Guerra Mundial, vão tentar se lançar a tentativa de erradicação mundial da febre amarela, baseada na ideia de que não se sabia qual era o agente causal, mas seria uma doença que teria um único hospedeiro vertebrado, um homem, e um único inseto vetor, que é o mosquito, que foi, nos anos 20, reclassificado como Aedes aegypti, Stegomyia fasciata e Aedes aegypti. Quando a Fundação Rockefeller, depois da Primeira Guerra, se lança na campanha internacional, que começa pelo continente americano e depois vai para a África Ocidental, né, baseado na ideia de que se você combatesse a doença em alguns focos chaves, algumas cidades litorâneas populosas do litoral, você subjugaria ela, porque ela então, dali que ela migrava para o interior e se extinguia no interior, eles começam a trabalhar nessa perspectiva na verdade, essa percepção estava errada. E quando eles vão para a África Ocidental, inclusive munidos da teoria que um bacteriologista muito interessante, muito importante, o Hideo Noguchi, né, que era um especialista em espiroquetas da sífilis, e ele era a peça que faltava para dar início a essa campanha internacional, era saber qual era o agente causal. E ele vai incriminar uma outra espiroqueta, né, diferente daquela que causava a leptospirose, né, que identificada durante a Primeira Guerra, né, os japoneses têm uma participação decisiva nisso, era uma doença muito comum nas trincheiras, a doença transmitida pelos ratos, né? E o Noguchi vai encontrar um espiroqueta na febre amarela. Então ele cria justamente o gênero Leptospira, por isso a gente chama a doença de leptospirose, e acomoda aí o agente causal da febre amarela. Aí os americanos, de posse disso, saem em campo para atacar a febre amarela, o Aedes aegypti, né? E o seu agente causal. E quando chegam na África, eles dão com os burros na água, porque eles não conseguem encontrar a febre amarela claramente definida e não conseguem encontrar o Leptospira icteroide do Noguchi, que é encontrado bastante na América. Quer dizer, toda vez que se tinha um caso dúbio, e eram muitos os casos dúbios, né, a pedra de toque era o Leptospira do Noguchi. Então, na verdade, o que eles estavam encontrando nos casos dúbios era muita leptospirose. É uma doença que vai emergir da febre amarela. Na África Ocidental, as coisas andam mal, e aí os caras reexaminam toda a problemática da febre amarela e vão finalmente descobrir que ela é uma doença causada por um vírus. A passagem dos anos 20 para os anos 30 é justamente o momento em que a virologia está começando a ganhar mais consistência, que até então o vírus era somente aquele micro-organismo que os microscópios ópticos não enxergavam e que atravessava os filtros bacterianos mais finos. E aí, na virada dos anos 20 para o 30, eles começam a desenvolver técnicas para o cultivo do vírus, porque o vírus só se mantém em laboratório em células vivas, ele só se reproduz em células vivas, né, ao contrário das bactérias. E aí, então, eles descobrem que é um vírus que tem vários insetos transmissores e que a doença, na verdade, é uma doença silvestre, não é urbana. Né? E isso vai ser verificado no Espírito Santo, pelo Soper, né, e pesquisadores brasileiros, em 1933. Então, eles reformulam totalmente a campanha contra a febre amarela. Eles precisam saber qual é a verdadeira extensão da febre amarela. E tem duas grandes técnicas. Uma é a técnica que usa camundongo e encefalite que gera no camundongo, não vou entrar nisso, mas a outra técnica, que é o diagnóstico retrospectivo, que foi implementada na época do Vargas, o Vargas deu respaldo legal para isso. Quer dizer, o serviço de febre amarela espalhou pelo país inteiro os postos de viscerotomia, e todo mundo que morresse de uma febre suspeita com até 10 dias de duração só era enterrado se o viscerotomista, que podia ser um farmacêutico, um juiz de paz, qualquer coisa, tirasse um fragmento de fígado e mandasse para o laboratório na Bahia, depois no Rio de Janeiro. E com isso, eles começam a descobrir um monte de leishmaniose visceral e de outra doença que aparece também, né, ganha magnitude, que é a esquistossomose. Né? São doenças que afetam gravemente o fígado. Então aí rompe a problemática da esquistossomose. Em 1934, o Carlos Chagas pede ao filho dele, que era o Evandro, que era na verdade o sucessor dele, né, seria o sucessor dele, era o cara que, né, trabalhava com o Carlos Chagas,
era o diretor do Hospital de Manguinhos, um patologista muito bom. Ele sai em campo para investigar. Cria-se uma comissão, né, de estudos da leishmaniose visceral. Ele vai para o Nordeste, mas ele acaba indo para a Amazônia, ele acaba indo para o Pará, porque lá ele consegue a criação de um instituto, né, de patologia experimental do Norte, para abrigar esse trabalho de pesquisa. Porque o Evandro Chagas ele tinha, na verdade, duas agendas. Ele tinha uma agenda que era o estudo dessa nova patologia tropical, e ele, desde logo, ele vai tentar demonstrar que há uma leishmaniose visceral americana tão autóctone quanto a leishmaniose tegumentar americana, ou quanto a trypanosomiase americana descoberta pelo pai dele, porque isso dá respeitabilidade aos cientistas locais, né? Mas ele está também muito preocupado em tirar do buraco a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Oswaldo Cruz, desculpa, a Fundação Oswaldo Cruz é dos anos 70. Porque na época do Vargas, até o final da Primeira República, né, há uma sobreposição do diretor do Instituto Oswaldo Cruz, dirige a saúde pública, que está subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. A instituição tem um papel central na saúde pública. Mas depois da Revolução de 30, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, o Instituto começa a perder muito do seu protagonismo. E o Evandro está muito empenhado em resgatar os tempos de glória, né, do Instituto Oswaldo Cruz e o seu papel de liderança no campo da saúde pública, de proposição de agendas, né? Então o governador do Pará aceita criar uma instituição, que seria quase uma filial. Só que essa instituição é criada no momento em que o governo Vargas está cortando os laços que prendiam o Instituto Oswaldo Cruz às filiais que ele já tinha. A de Belo Horizonte, por exemplo, que vai virar o Instituto Ezequiel Dias, tinha no Maranhão, tinha no Rio Grande do Sul. Então cria-se esse instituto e ele começa a trabalhar com a leishmaniose visceral lá. E ele vai encontrar evidências, né? O Evandro morre tragicamente em 1940 num acidente de avião. Ele forma à volta dele uma equipe muito talentosa, com médicos recém-formados lá, especialmente do Pará. E ele vai, então, propor a ideia de que a leishmaniose visceral era uma doença esparsa, era uma doença autóctone, leishmaniose visceral americana, causada por um protozoário específico, que ele chama de Leishmania chagas, né? E era uma doença também ligada às florestas, né? E não podia ser como na Índia, porque na Índia a leishmaniose visceral ela se transmitia só do homem, era homem e o flebotomínio. Não tinha o cão. Na região mediterrânea era mais o cão e o flebotomínio e o homem secundariamente atingido. E ele dizia, não, o cão não pode ter essa importância porque a doença aqui você encontra um caso ou outro. Quer dizer, foi uma fatalidade por ele ter começado a estudar a leishmaniose visceral na região amazônica, onde ela só vai ganhar vulto a partir dos anos 1980. Né? O fato dele ter ido... Quando ele volta ao Nordeste, em 1939, é quando começa aquela crise da malária causada pelo Anopheles gambia, né? E o Evandro, rapidamente, nesse período, ele já tinha transformado a comissão da leishmaniose visceral no serviço de estudo de grandes endemias. A ideia dele era criar laboratórios no país inteiro e alargar o campo de visão dele para as outras endemias. E ele mergulha de cabeça no problema da malária com esse vetor que tinha sido importado da África, né? Que trouxe uma malária extremamente violenta para o Nordeste do Brasil. Ele morre em 1940 e a questão fica assim, pá. Aí a gente tem um capítulo do livro, pega os anos 40 e 50, mostrando como nesse período foi importante, né, assim, a criação de uma estrutura, né, na área da saúde que começa de fato a abarcar o território nacional todo, com postos de saúde, com delegacias federais de saúde, com serviços voltados para crianças, enfim. Você tem uma presença cada vez mais forte do Ministério da Educação e Saúde Pública, que vai virar só Ministério da Saúde em 1953, em âmbito nacional. E, por outro lado, você tem também um adensamento do campo institucional, né? Faculdades de medicina que são criadas em zonas interioranas do país e instituições de pesquisa. Então você tem né, esse é o capítulo intermediário para chegar, né, que eu acho que é uma das partes mais interessantes do livro, quando em 1953 irrompe uma epidemia violenta da doença que a gente começa a falar em calazar no Brasil, no Ceará, e que se espalha para outras regiões, Piauí, outras regiões ali
do Nordeste, né? Porque até então você tinha muitos casos detectados por viscerotomia, uns 300 e tantos casos. Mas casos vivos, no Brasil você tinha 24, 25. E na América toda você tinha também uns 20 e poucos casos. E assim, em pouco tempo, né, ao longo uns 5, 6 anos, no Ceará, você vai ter mais de 2.000 casos de leishmaniose visceral. E aí é uma época de seca, é uma época de muitos migrantes, né, é uma época. E é muito interessante porque para lá vão ser. O Samuel Pessoa vai para lá, ele fica impressionado e manda dois auxiliares dele, que é o Leônidas e Maria Din, que são figuras extraordinárias, que tinham sido companheiros do Evandro Chagas, né? E junto com o Joaquim Eduardo de Alencar, que é um dos fundadores da Faculdade de Medicina do Ceará, eles começam, né, a botar em prática um programa de pesquisa que vai lançar certos conceitos fundamentais para os inquéritos epidemiológicos que vão transcorrer depois em outras regiões do Brasil. E lá tem início uma campanha de combate à leishmaniose visceral, que é liderada pelo Alencar. E aí foi legal porque eu tive a oportunidade, eu já tinha redigido um bom número de páginas, né, com os dados fornecidos pelas fontes escritas. Fui a Sobral, né, encontrei lá um álbum interessantíssimo, porque foi o Dr. Tomás Aragão, que era um clínico local, que foi o primeiro a diagnosticar, né, em tese, né? E ele produziu um álbum com 150 fotografias, assim, todos os pacientes que ele tratou, com a descrição dos casos. E aí eu tive a oportunidade de entrevistar um personagem maravilhoso que eu conheci, que é o Dr. Felizardo de Pinho Pessoa Filho, que era um farmacêutico numa outra cidade cearense. E esse farmacêutico, o livro conta, né, o depoimento dele foi tão interessante, porque ele era um camarada que tinha uma curiosidade. Primeiro que os farmacêuticos têm um papel fundamental naquelas cidades nordestinas, né? Muito importante. E ele era um camarada com grande talento para a medicina, né? Ele faz farmácia, mas na farmácia dele ele faz intervenções médicas, na ausência de médicos daquela região, ele faz intervenções médicas impressionantes. E justamente os casos do chamado mal de bujão, que começam a proliferar à volta dele, o levam muito cedo a começar a fazer diagnósticos, né, de leishmaniose. Ele improvisa um hospital, ele interna várias pessoas, né, ele começa a fazer pesquisas. E aí tem um trunfo que é muito importante. Assim que o Leônidas e Maria Lins chegam ao Ceará, eles trazem aquelas ideias do Evandro, né? Então a primeira preocupação deles é tentar achar qual era o hospedeiro silvestre da leishmania que o Evandro tanto procurou e nunca achou. E o primeiro animal que eles examinam, bingo, dá certo, é a raposa. Eles Nossa. encontram uma raposa, o primeiro animal já tinha sido aprisionada a pedido deles, eles examinam, está repleta, então. Mas o Felizardo já vinha examinando e já tinha encontrado raposa. Só que Ah, ele não era um camarada que estava preocupado com claro, publicação científica, ele estava preocupado em fornecer assistência lá à tratar o população pessoal, da né? região onde ele atuava. Então, tem esse. É muito interessante, né, o relato. Mas, enfim, lá no Ceará, eles vêm abaixo a teoria do Evandro. É uma doença que atinge, sobretudo, crianças. Os cães são infectados. Não é uma doença esparsa, é uma doença focal. Ela é endemoepidêmica. Ela se torna epidêmica nas conjunturas de seca, onde a população está com a imunidade muito prejudicada, então ela fica muito mais vulnerável. Você tem manifestações urbanas que são constatadas por cães infectados na cidade, então muda totalmente o desenho da doença, né? E eles verificam que o vetor é principalmente o Phlebotomus longipalpis, né, a Lutsomia longipalpis, e eles verificam que ela dá sobretudo nos boqueirões e pés de serra. Enfim, as ideias estabelecidas ali vão ser as diretrizes que vão ser muito úteis para as instituições de pesquisa que se multiplicam nesse período, né? Sobretudo quando se cria o DNERU, Departamento Nacional de Endemias Rurais, né? Não, na época do 1956, né? Isso vai ganhar muito vulto na gestão do Juscelino Kubitschek, né? E o seu programa
de combate às endemias rurais, né? O programa de interiorização está muito ligado a uma ênfase nas endemias rurais, e a leishmaniose é uma das endemias valorizadas. E o DNRU, o INDNRU tinha um braço que era o Instituto Nacional de Endemias Rurais, que na verdade era um aglomerado de instituições. Tinha, né, em Recife, uma que é da época do Evandro Chagas, né? Tinha em Belo Horizonte, né, que vai ser o Reino Riachu, tinha na Bahia, né, e tinha o Instituto de Pesquisas de Malariologia no Rio de Janeiro, que na verdade dá conta de outras doenças. Então, essas instituições elas vão dar grande impulso, né, ao mapeamento da doença no país todo. Não só da leishmaniose visceral, como da leishmaniose tegumentar. E isso tem uma forte relação com o fato de que se intensifica a imigração de nordestinos para as grandes cidades brasileiras. Então, eles levam também a doença, né? Da mesma maneira como que eles tinham trazido da Amazônia, na época em que trabalharam nos seringais, né? A ferida brava, né? Para o Nordeste, eles vão levar a leishmaniose visceral para várias regiões que são regiões de emigração, né? De nordestinos. E aí, no final do livro, a gente pega como que a leishmaniose e outras doenças parasitárias vão começar a ser valorizadas na agenda internacional da Organização Mundial de Saúde, da Fundação Rockefeller, do Wellcome Trust, dos americanos, porque com os grandes projetos de desenvolvimento do pós-guerra, né, a abertura de estradas, os grandes projetos que tinham em mira retirar os países do subdesenvolvimento, contrabalançar, né, a influência do comunismo, né, contrabalançar os movimentos por libertação de colônias, né, no contexto da Guerra Fria, né, era muito o combate às doenças parasitárias, as endemias rurais, aquelas doenças que eram chamadas de doenças tropicais, que nós no Brasil chamávamos de endemias rurais, né? Elas têm uma importância muito grande e uma importância muito grande associada a uma nova, não é que essa problemática fosse nova, mas ela passa a estar fortemente presente na agenda de pesquisa dos médicos, que é a problemática do meio ambiente, a problemática dos ambientes florestais e de outros biomas que começam a ser destruídos em larga escala pelos projetos de expansão agrícola, pelos projetos minerais, pelas hidrelétricas, pelas estradas, e isso faz com que comece a borbulhar essa questão que vai ser muito relevante até hoje, e o Covid é um subproduto disso, que são as doenças emergentes. As doenças que graçavam nesses ambientes em vertebrados e invertebrados silvestres, e quando o homem entra, ele desorganiza isso, ele passa a ser um hospedeiro e começa a levar a doença para outros lugares, né? Essa é a grande questão que os médicos vão começar a examinar a partir dos anos 60. Então a gente termina o livro aí, justamente mapeando as controvérsias, os vários pontos ainda indefinidos em relação a esse complexo, tão complexo de doença. Quando eu comecei a estudar ela, eu fui num evento promovido na Fiocruz para começar a tomar conhecimento, né, dessa questão e fiquei impressionado agora como ainda tem questões problemáticas relacionadas às leishmanioses, em relação ao vetor terapêutico, né? A terapêutica com os antimoniais é muito tóxica, muito complicada, né? Os esforços para desenvolver uma vacina, toda a questão relacionada ainda aos parasitas, né? Às leishmania, é um campo muito... E eu acho que talvez por isso, embora seja uma doença negligenciada, que atinge sobretudo populações negligenciadas, no Brasil é uma das comunidades de pesquisa mais pujantes, mais fortes que tem. Acho que só perde para a doença de Chagas. E agora eu agora estou totalmente mergulhado na segunda fase, que começa com a chegada de dois camaradas que são importantíssimos. São dois parasitologistas da Escola de Medicina Tropical de Londres, bancados pelo Wellcome Trust, que montam uma unidade de parasitologia no Instituto Evandro Chagas e começam a pesquisar a problemática das leishmaniose na Amazônia. Que até a chegada deles, em 1965, a ideia que se tinha é que todas as leishmanioses tegumentares eram causadas pela Leishmania brasiliensis. E, na verdade, muito pouco se sabia sobre seus hospedeiros silvestres. Embora a doença fosse
sobre das matas, né? E eles vão virar de cabeça para baixo, eles vão alterar drasticamente a representação dessa doença, né? E isso, eles começam a atuar em 65, logo depois do golpe militar. Então, aquela geração brilhante, né, de parasitologistas que tinha sido formada pelo Samuel Pessoa, grande parte dela vai se exilar nos anos 60, né? Sim. Então, é terra arrasada em termos do cenário científico brasileiro nos anos 60, e chegam esses dois caras que são fenomenais, fazem um trabalho muito interessante no Instituto Evandro Chagas, onde já tinha também uma unidade mantida pela Rockefeller igualmente interessante, dedicada à pesquisa sobre vírus das zonas florestais, que é um desdobramento da problemática da febre amarela silvestre. Mas nos anos 70, né, o regime militar começa a promover a criação de pós-graduações, você vai ter o ressurgimento, né, você vai ter toda uma nova geração, que é a que eu comecei a entrevistar para esse segundo volume, né, e que é fortemente impactada pelas pesquisas, influenciada pelas pesquisas que o Ralph Lanson e o Jeffrey Shaw, que acabaram se abrasileirando, né, o Lanson morreu em Belém, o Shaw ainda está aqui no Brasil, e ele me deu a honra de prefaciar o livro, porque ele é um personagem muito interessante. Todos os dois são caras muito legais. Então a gente está nessa pesquisa e aí está agora, e é um momento em que você tem as pós-graduações, uma nova geração muito mais especializada e a chegada de novos paradigmas, né? A biologia molecular muda muito a maneira de ver essas doenças e tô às voltas com isso, cara, envelhecendo em cima desse negócio. Jaime, a gente tem 2 minutos só, Oh, então. desculpa, cara. Que isso, Perdão. foi maravilhoso, foi maravilhoso. Se É você porque eu passar tô os com esse troço comentários, fresco aqui, ainda tô claro. vibrando. Não, foi absolutamente sensacional. Se você repassar os comentários que o pessoal fez, muita gente empolgada, muita gente interessada por uma discussão que é central, é importantíssima. Né? E pela forma como você apresenta também essa paixão da pesquisa, esse envolvimento, que é o que faz a gente prosseguir, né? Mesmo em tempos tão complicados como os que enfrentamos hoje em dia. Né? É, Então eu vou convidar o pessoal para na semana que vem assistir a Márcia Regina Barros Silva falando História da Ciência. Na outra semana vai ter Marina de Mello Souza, História da África. Na outra vai ter Marcos Napolitano falando de ditadura, negacionismo. Mas eu quero, sobretudo, Jaime, te agradecer imensamente a tua presença e vamos torcer para dar certo de uma hora você voltar, porque várias pessoas pediram para você vir mais vezes. Então vamos ver se a tá gente bom. consegue um dia. Júlio, muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, essa revista tão respeitável. E legal, poder falar do trabalho novo, é sempre empolgante. Maravilha. Tá Eu bom, vou te pedir depois, me manda uma foto da capa, que a tá? gente, porque muita gente está interessada Tem para. um livro a caminho da sua revista. Ele deve estar chegando brevemente aí, Estou tá? torcendo Mas eu para vou que mandar chegue sim, vou mandar. para a gente divulgar, porque muita gente se interessou pelo livro, é bom que saiba, tem os dados, tal coisa. Tá Super bom. obrigado, Jaime. Tchau, pessoal. E olha, E muito saúde, obrigado. paz, panelaços e, se possível, assim que possível, vamos às ruas combater o fascismo. É isso aí. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Tchau, Jaime. Super Um obrigado. abraço. Tchau, cara. Abraço.